Há uma grande diferença em adoração individual, vida espiritual, do cotidiano particular, da vida espiritual comunitária. Nós estamos no meio do povo de Deus, nós somos liderados na adoração, nós somos liderados pela igreja, há um foco no culto comunitário que a gente participa, e a gente tem que estar sempre entendendo isso. Então, por isso é diferente daquela adoração que eu presto a Deus sozinho, não é? Nós estamos no ajuntamento santo. E às vezes as pessoas confundem o que é adoração comunitária. Inicialmente a gente precisa dizer que a adoração comunitária não é show. Show não é adoração, não é? Adoração comunitária não é show. Embora, vocês estão comigo aí em cima? Embora em alguns momentos uma celebração parece que vira um show, não é? Mas não é show. Adoração é coisa séria, com os elementos bíblicos eu preciso entender. Segundo, adoração também comunitária não é entretenimento, não é uma brincadeira, não é um passatempo, eu vou me divertir ali quando a gente se reúne. Não é isso, porque novamente é coisa séria e é a proposta de Deus para o povo reunido, né? Então não é brincadeira, não é entreter ninguém. Também a adoração comunitária não é comício. Em alguns lugares a adoração comunitária virou um comício. O candidato fala, trazem algum adjetivo para ele, vibram, não importa o espectro político que seja, de todo lado acontece isso. Então a adoração não é comício. Nós reunimos como igreja com um foco, não é para fazer isso. Embora em muitos lugares a adoração se misturou com comício, com partido político, não é o propósito, e essa igreja, louvado seja Deus, não tem esse costume, amém, irmãos? A adoração comunitária também não é um programa para atender expectativas humanas. Aí eu vou lá porque vai cantar a música que eu gosto, o hino que eu gosto. Não, a adoração comunitária não é para agradar a mim ou qualquer pessoa, não é isso. E por fim, a adoração comunitária não é manipulação. Em muitos lugares as pessoas reúnem muita gente ali e a pessoa que está na frente tenta manipular para ter algum benefício, para controlar a mente das pessoas. Então, culto a Deus no ajuntamento santo não é manipulação, porque é bíblico. E se há manipulação das mentes, não é bíblico e não é uma coisa honesta. Não é, portanto, esse culto que a gente pretende trazer a Deus e entregar a Deus, ele não pode ser, quando a gente pensa em adoração comunitária, um balaio de gato, não é? Por isso que o culto tem partes, ele tem que ser um culto inteligente, até porque, meus irmãos, Deus nos deu sabedoria, nos deu raciocínio, e uma das coisas importantes, que às vezes na espiritualidade a gente cria alguns maus costumes, né? Ser criado à imagem e semelhança de Deus é pensar. Deus pensa, Deus ama, tem sentimentos, tem raciocínio. Por isso que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, no culto a gente usa a nossa cabeça. Quando você entra aqui, você não guarda o seu raciocínio. Você cultua com razão também, com emoção, e tudo isso atendendo aos princípios colocados por Deus. Por isso que o culto ele tem que ser bem organizado. Então a gente já sabe o que a adoração comunitária, novamente, não é aquilo que eu faço sozinho. Sozinho é outro papo. Mas quando estamos juntos, nós estamos celebrando a Deus no ajuntamento santo. Já sabemos que essa adoração não é comunitária. Agora, eu separei alguns pontos para nós pensarmos que são interessantes. Primeiro, a adoração comunitária é, meus irmãos, uma oportunidade para juntos celebrarmos o glorioso nome de Deus. Nós nos ajuntamos aqui, estamos juntos aqui para celebrarmos o glorioso nome de Deus. Por isso que não pode ser adoração aos homens, é o glorioso nome de Deus. Estamos aqui para glorificar a Deus. Amém, irmãos? O Salmo 115:1, olha que salmo bonito. Salmo 115:1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Amém? Vamos recitar esse texto? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós,
mas sim ao teu nome, por seu amor e por tua fidelidade. Então, como povo de Deus, estamos celebrando o nome dele, o nome do Todo-Poderoso, e celebramos a Deus, o nome de Deus, porque ele nos libertou. Os libertos glorificam a Deus. Há uma passagem no Antigo Testamento interessante, quando Moisés e Arão chegam para conversar com o faraó, o povo está na escravidão do Egito, e diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Olha só que bonito, irmãos. Você lê rápido, não percebe. Deixe o meu povo ir, Deus está falando, para celebrar-me uma festa no deserto, para me cultuar. É interessante isso, o povo estaria no deserto celebrando a Deus, porque estariam como povo liberto. Aqui a libertação da escravidão, nós fomos libertos da escravidão espiritual. Por isso nós cultuamos a Deus, celebramos a Deus, nós temos motivos para celebrarmos o glorioso nome de Deus. Também nós celebramos o nome de Deus porque Ele está entre nós. Lembra que Jesus disse que estaria sempre entre nós, 2 ou 3 reunidos estaria? Às vezes as pessoas querem alguém famoso para participar do ajuntamento e aquilo motiva a pessoa. Mas a nossa motivação do ajuntamento é porque Jesus está entre nós. Celebramos o nome dele, Jesus está entre nós. João disse: aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, não é? A ideia é que ele tabernaculou entre nós. A ideia do tabernáculo, da glória de Deus da antiga aliança, agora eu posso ver a glória de Deus na presença de Jesus, ele está entre nós. Então celebramos o nome de Deus, nós devemos ter consciência disso, é o nome de Deus. Paulo diz a Timóteo, olha só, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. É ao Rei eterno que a nossa glória é canalizada. Ao Deus invisível, imortal e invisível. Isso é bonito. Paulo escrevendo aos Filipenses, preso, ele diz assim: a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Só a Deus. Lá nos 10 mandamentos está escrito em Êxodo: não terás outros deuses diante de mim. Nós celebramos o único Deus. Se a adoração é em alguns lugares, para os homens, ela se transforma em uma idolatria, em alguma direção, em algum nível. Nós reunimos para glorificar a Deus, para exaltar a Deus e para reconhecer a soberania de Deus. O A.W. Tozer disse que ver a Deus quando Ele se manifesta em temível majestade, aos espantados olhos da alma, fará o adorador cair de joelhos com temor e júbilo, e o encherá de tão dominante senso da grandeza divina, que só terá de clamar espontaneamente: só Deus é grande. Amém? Nós adoramos o Deus que é grande. Segundo, a adoração comunitária é uma oportunidade também, meus irmãos, para juntos ouvirmos a palavra poderosa de Deus. As pessoas pensam em adoração e elas retiram alguns elementos da adoração. A adoração do ajuntamento não é só cantar. A adoração, nós ouvimos a palavra poderosa de Deus. Isso é importante. Então, diante da realidade que no ajuntamento da comunidade da fé tem palavra, primeiro, esse é o desafio: adote uma postura de reverência diante da palavra poderosa de Deus. Nós não estamos indo no cinema ver um filme, beleza, pode ir. No culto não, tem que estar atento, reverência, palavra lida, palavra proclamada. Eclesiastes diz: quando for ao santuário de Deus, fique falando alto, conversando, é isso? Quando for ao santuário de Deus, seja reverente. Nós estamos diante do Todo-Poderoso. Nós não estamos diante de homens, por mais poderosos que sejam, nós estamos diante dele, reverência. Então estamos reunidos.
Eu falava com alguém essa semana, quando você está sozinho, você pode pular, dançar, rolar no chão, você faz o que você quiser. Mas na comunidade da fé, não, nós estamos sendo conduzidos. É diferente. Eu estou na igreja, eu estou sendo liderado na adoração, estou ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho que ter equilíbrio. Seja reverente. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja de gregos, muitos crentes vindo de religiões místicas, e estavam meio confusos sobre o culto. Por isso, no capítulo 14, Paulo diz: pois Deus não é Deus de desordem. Há 2000 anos ele falou isso, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Deus não é Deus de desordem. E novamente, no final do capítulo, ele vai dizer, 14:40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Decência e ordem. Isso é importante, meus irmãos, quando estamos pensando na adoração comunitária. Estamos para ouvir a palavra de Deus. E sem decência você não consegue nem ouvir a palavra de Deus. Sem atenção, sem cuidado. Há um exemplo negativo do Antigo Testamento que você conhece, se você não conhece vai conhecer agora, Levítico 10:1, dos filhos de Arão. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Essa frase é importante. Diferente do que ele havia ordenado. Todo o trabalho sacerdotal tinha prescrição correta de Deus, e o texto está dizendo, diferente do que ele havia ordenado. Isto é, eles tentaram fazer alguma coisa fora da direção, com algum tipo de sentimento ou motivação que não era adequada, fora do temor de Deus. Nós estamos falando de adoração a Deus. Nosso trabalho, nosso serviço, muitas vezes a expressão adoração se confunde com serviço. As expressões, sobretudo no Novo Testamento. Então, a adoração comunitária é o momento de ouvirmos a palavra de Deus, devemos estar atentos, com reverência. E segundo, é preciso adotar também uma postura de obediência diante da palavra de Deus. Adote essa postura de obediência. Nós nos reunimos para adorar a Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, nós precisamos obedecer. Obediência é uma reação adequada daquele que é filho de Deus e adorador. Você não pode ser um adorador desobediente. Amém? João 14:21, que texto fantástico. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Olhe só. Quem tem os mandamentos e obedece é o que ama, é o que adora. Porque amar é uma forma de adorar. Aquele que ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Tem os mandamentos e os guarda. Então, nós precisamos ter isso em mente. A reação à palavra ministrada tem que ser de obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Por isso, meus irmãos, a celebração do povo de Deus, do ajuntamento, vai sempre promover a glória de Deus e vai abrir espaço para ouvirmos a sua voz e recebermos a direção de que nós precisamos. Por isso que não pode ser uma brincadeira. Você recebe uma palavra que pode mudar a sua vida hoje, mudar a sua vida amanhã. Você tem que estar atento. Amém? 3. A adoração comunitária também é uma oportunidade para juntos reconhecermos os feitos maravilhosos de Deus. Nós estamos aqui agradecendo pelas crianças, as apresentando diante da presença de Deus. Os pais já fizeram isso, mas como comunidade estamos aqui agradecendo a Deus pelos seus feitos maravilhosos. A reunião do povo de Deus na antiga aliança tinha muito disso. O Salmo 72:18 diz: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus da comunidade da antiga aliança, o único que realiza feitos maravilhosos. O único que realiza feitos maravilhosos. O Salmo 96:3 diz: anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Amém, irmãos? Então, a adoração comunitária é a oportunidade para juntos reconhecermos. E quando nós estamos pensando em tanta coisa nesse ano,
a gente pode dizer 3 coisas a partir daí. Primeiro, reconhecer os feitos de Deus é gratidão. Não é murmuração, não é reclamação, é gratidão. Quem reconhece está agradecendo, está dando glória a Deus. Reconhecer os feitos de Deus é confiança. A minha vida está entregue nas mãos de Deus. Reconhecer os feitos de Deus é testemunho. Anuncie a sua glória entre as nações, é testemunho. Amém, irmãos? Nós estamos testemunhando. Por isso, no ajuntamento santo, nós temos que ter essa visão. Estamos reconhecendo os feitos maravilhosos de Deus. E por fim, a adoração comunitária é uma oportunidade para juntos, porque é tudo junto, não é separado. Por isso que eu preciso da comunidade da fé. Algumas coisas bíblicas só acontecem no ajuntamento. Uma oportunidade para juntos reagirmos com coerência na presença de Deus. Por quê? Porque é uma celebração, em uma celebração não pode ter passividade. Você não está no espetáculo, eu sinto aqui, vou ouvir a música. Ah, gostei ou não gostei, o pastor falou demais. Não, eu estou aqui no ajuntamento santo, estou ligado no movimento. E eu vou reagir, porque eu estou na presença de Deus. E como eu estou reagindo? Ou estou ficando inerte, passivo diante do que está acontecendo? Por isso, na adoração, a gente diz amém, a gente concorda, a gente canta, a gente reage. Romanos 12:1 diz, meus irmãos, preste atenção. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Tem que ter atitude. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma atitude que eu tomo diante de Deus. Ele está dizendo, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na antiga aliança, o animal colocado naquela churrasqueira, no altar do sacrifício, no tabernáculo, no primeiro, depois no templo, era um sacrifício morto. Era um animal imolado, devidamente preparado para aquele momento. No Novo Testamento, na Nova Aliança, você se coloca, e você vai optar se colocar desse jeito ou não. Por isso que não pode ter passividade, não é? É o sacrifício vivo, você se oferece, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Então, na celebração, nós estamos falando de reação. Então, não posso ter mente desfocada, isso não agrada a Deus. Não posso ter preocupações, trazer preocupações de tal forma que eu não me concentre na adoração. Eu não posso ter distração competindo com a celebração. Por isso que é muito sério, os irmãos preparam mensagem, o pastor prepara a mensagem, os irmãos ensaiam a música, os irmãos intercedem. Nós estamos numa coisa séria, é seriedade, foco em Deus. Tudo isso está acontecendo para que produza edificação enquanto estamos reunidos juntos aqui. Amém, irmãos? Jesus disse em Mateus, denunciando algo negativo, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus 7, ele está trazendo Isaías 29:13, e nós lembramos de um texto que nós pregamos há pouco tempo, de Amós capítulo 5, excelente texto, que fala do mesmo assunto. Então nós estamos reunidos aqui, e reagimos com coerência, estamos alinhados à palavra de Deus, estamos na presença de Deus, e devemos estar atentos. Adoramos em espírito e em verdade, então eu estou reagindo bem, eu estou adorando com alegria na presença de Deus, eu adoro um Deus que é vivo, eu estou expressando a minha adoração com sinceridade, tem que ser assim, eu estou reagindo, tenho consciência da presença de Deus, e eu estou com a motivação certa. É isso que a palavra de Deus diz. Por isso que o Salmo 100 diz: prestem culto ao Senhor com tristeza, meu Deus.
Prestem culto ao Senhor com alegria, louvado seja Deus. Entrem em sua presença com cânticos alegres, com alegria, lembrando os outros elementos também, né? Com alegria não é bagunça, não é? Com alegria, os elementos que a Bíblia aponta, né? A adoração deve ser uma festa, não pode ser um funeral, como alguém já disse. Então eu estou com alegria, com reverência, desejoso de ouvir a voz de Deus, expressando minha adoração, dizendo amém. É adoração comunitária, estou sendo conduzido pela igreja. Amém, irmãos? Isso é adoração comunitária. Não substitui a sua vida pessoal, mas nós estamos falando de adoração comunitária quando estamos terminando esse foco da adoração. Então vamos relembrar aqui. A adoração comunitária é uma oportunidade para, juntos, não separados, celebrarmos o glorioso nome de Deus. Aqui é Deus que nós estamos celebrando. Amém? Não é partido político, não é político, celebramos ao único Deus. Também é uma oportunidade para juntos ouvirmos a palavra poderosa de Deus. Faz parte da adoração comunitária a ministração da palavra, nosso coração precisa estar aberto. 3, é uma oportunidade para juntos reconhecermos os feitos maravilhosos de Deus. Fazemos isso, reconhecemos os feitos de Deus em nossa vida, em nossa família e em nossa comunidade de fé. Agradecemos a Deus. Temos motivos para agradecer a Deus, louvado seja o seu nome. E por fim, a adoração comunitária é uma oportunidade para juntos reagirmos com coerência na presença de Deus. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Como é que você está fazendo? Você está tendo consciência do que é esse ajuntamento santo e quanto ele pode fazer diferença na sua vida, na sua família? Vamos pensar nisso e vamos viver para a glória do nome de Deus. Amém, irmãos?